Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos agora numa sequência de um assunto sobre Israel. Quem foi Israel? Quem é Israel? Nós estaremos tratando aí de vários assuntos sobre esta nação. Eu amo a nação de Israel. Não simplesmente porque eu quero, mas porque eu sou crente. E a Bíblia me ordena amar esta nação. Quando o salmista escreve, ele deixa para nós: orai pela paz de Jerusalém. Quando Deus está dando a ordem a Abraão, ele diz: aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E quando nós chegamos no Novo Testamento, o cumprimento das profecias do Velho, nasce Jesus Cristo. De onde? Da nação dos judeus. Então eu tenho que amar este povo, eu devo. E trataremos desses assuntos com detalhes. Você vai ficar impressionado com alguns detalhes. Talvez você ainda está na Bíblia, mas talvez você não tenha conseguido ainda tirar o véu, descobrir aquilo que está ali por trás, como Moisés brilhava no monte lá e as pessoas não conseguiam ver totalmente. Hoje nós vamos continuar, na verdade é uma sequência. Ontem nós paramos em Isaías 43, verso 1. Nós vamos ver novamente o slide número 7 aí, que diz assim, que é o texto de Isaías 41. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamar-te-ei pelo teu nome, tu és meu. Eu recordo, antes de entrar no assunto, na conversão do apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus fala com ele. Interessante, Jesus fala na língua hebraica. A Bíblia, não há coincidência no livro sagrado. A Bíblia é um livro espiritual, é a verdade, é a palavra de Deus. Então ali fala na língua hebraica. Eu vou mostrar esse verso aqui, Isaías, que foi escrito na língua hebraica. Veja só o slide de número 8. É o verso de Isaías na língua hebraica. Não se assuste com a língua. Eu comecei a estudar também e fazia um certo medo. Mas este que está destacado de azul aí é o verbo bará. É aquele verbo que foi traduzido ali por criou Jacó. E o que está em destaque em vermelho é o verbo que está lá em destaque em nosso português, formou Israel. Para mim conseguir explicar isso para você, eu vou usar dois versos na Bíblia, lá no livro de Gênesis, que usa os mesmos verbos. Vou usar, e amanhã vamos continuar ainda no assunto, falando da esterilidade da família que trouxe Jacó, Israel e etc. Até quando nós tratarmos sobre o nome. Mas eu vou ler Gênesis, vou mostrar para vocês agora Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Gênesis 1 aparece assim, ó, Bereshit Bará. Eu fiz um destaque lá embaixo também, porque foge um pouquinho do assunto. Ele diz assim, Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Eu destaquei com marronzinho as duas primeiras letras e coloquei as três últimas. Ali é a palavra terra, a última palavra em azul. E ali é o artigo do hebraico Haaretz, a terra. Você vai ouvir muito esses dias aí com essas guerras, a terra de Israel, Eretz, Israel. Você vai ouvir muito nesses dias. Mas o que importa para nós é o verbo bará, Bereshit bará. O que significa este verbo? Que Deus é o único que pode criar do nada. Deus falava e algo aparecia. Deus não precisa de matéria para criar. Deus pode criar tudo do nada. Deus é o único que tem esse poder. Por isso esse verbo bará, ele é
quase 100% na Bíblia ele só aparece para Deus. Em pouquíssimos lugares faz referência a uma outra situação, mas quase 100% ele faz referência a Deus, pois só Deus pode criar do nada. Quando nós chegamos em Gênesis 2:7, que é o próximo slide, que lá diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós encontramos novamente o verbo, só que agora nós encontramos o verbo formou. O interessante aqui é porque Deus formou o homem. Aquela palavra que eu tinha grifado de azul no anterior, só por curiosidade, para você que pode ter curiosidade em estudar a língua, Haaretz significa terra. Só que aqui também Deus criou o homem da terra. Só que ele usa uma outra palavra, Ha'adam. O que significa essa palavra? Essa palavra significa do pó. Não a palavra globo terrestre, a terra por completa, mas sim o pó da terra. Não estou falando de algo insignificativo. O pó da terra é o que o ser humano precisa, os animais e etc. Estou falando desse pó, todos os nutrientes que tem na terra. Mas as palavras são diferentes. Assim é a língua que Deus escolheu para escrever a Bíblia. São palavras diferentes que o nosso português não consegue ter uma outra palavra para colocar. No nosso português só aparece uma palavra. Então no nosso português só aparece terra. Mas minha curiosidade aqui não é essa. Minha curiosidade é dentro do texto de Isaías. Criou. Deus criou Jacó, Bará. Deus formou Israel. Deus usa uma outra palavra, não o mesmo verbo que ele usou quando ele colocou para criar. Nós vamos ver a partir de amanhã, ainda nesse assunto criou e formou, as mães, a genealogia de Jacó, Sara, Rebeca, elas eram estéril. Teve que ter a intervenção direta de Deus para o nascimento dos filhos e assim chegar até Jacó. Criou Deus Jacó. Tinha que ter intervenção direta de Deus. Israel tem que ser um mistério, porque é algo que Deus colocou na terra, que Deus formou, criou e formou, está aí até hoje e ninguém pode destruir. Está dentro da vontade do Senhor, está dentro da perfeita vontade de Deus. Israel está dentro das profecias do soberano, então ninguém pode mudar. Amanhã continuaremos, se o soberano permitir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Clamamos a Ti, ó Deus, a paz sobre Jerusalém. E abençoa-nos, ó Deus, ao transmitir esses ensinos que venham edificar vidas, que venham glorificar o Teu nome. Abençoa as almas que assistem e ouvem estas mensagens. Assim eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.